Graças a paz, irmãos, graças a paz, amigos, graças a paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, programa de devocionais da nossa igreja. Antes de irmos para a nossa meditação, eu quero te deixar alguns convites. Primeiramente, que você possa estar acompanhando as outras atividades online, aqui da nossa igreja. Segunda, quarta e sexta, sempre às 21 horas, é posto no ar, no canal da igreja e também no Facebook, o Boa Noite com Jesus, sempre com um dos pregadores da igreja. Também, no domingo, a gente tem lançado aqui a nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Tem sido muito edificante, os irmãos que têm participado têm dado uma resposta muito legal de crescimento, no conhecimento da palavra de Deus. Além disso, quero te convidar a estar participando das atividades presenciais. Terça-feira, às 19h30, temos culto de oração no templo. E também domingo, às 9h30 da manhã, temos o nosso culto público, este culto destinado aos irmãos, amigos, companheiros do grupo de risco. Domingo, às 19h30, temos o nosso culto público, esse aberto a todas as pessoas. E, obviamente, todas as nossas atividades, nós temos tomado os cuidados relacionados a espaçamento de cadeiras, fornecimento de álcool em gel, todas aquelas restrições que os órgãos de saúde nos exigem para que possamos cultuar Deus em segurança. Tá bem? Então sinta-se muito bem-vindo a estar conosco, será um prazer ter você ali. Te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Primeiro Evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. No seu capítulo de número 24, nós iremos ler os versículos de número 1 e o versículo de número 2. Vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus? Vamos meditar antes de irmos para a cama? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Irmão, amigo, companheiro, eu te convido a pensar nisso. Olha o cenário. Jesus, ele vai começar o seu sermão profético. Ele vai começar a falar das grandes coisas que vão acontecer. Ele começa a falar da grande tribulação, da sua volta. Mas ele tem uma atitude bem emblemática, uma atitude bem simbólica, uma atitude que tem um significado muito grande. Ele estava saindo do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Jesus não estava mais no templo. Jesus estava rompendo com aquela antiga aliança, cujo qual o grande símbolo era sim o templo. Aquela aliança que estava encerrada, tampada sob a lei do Antigo Testamento. Lei essa que é boa, mas que não tem poder para nos salvar, mas apenas de nos guiar até esse Cristo. E Jesus sai do templo, ele rompe com isso. Ele está indo para uma nova realidade. Ele está trazendo uma nova dimensão essa que será apresentada no sermão profético. Mas enquanto Jesus sai do templo, ele deixa o velho para trás, ele aponta o futuro, ele deixa o passado para trás, ele aponta o que virá. Olha a atitude dos discípulos. E aproximaram dele os seus discípulos. Não foram os fariseus, não foram os romanos, não foram os saduceus ou outros partidos judaicos. Os próprios discípulos de Jesus se aproximaram para mostrar para ele as construções do templo. Jesus estava rompendo com aquilo e os discípulos queriam voltar para aquilo. Mestre, olhe o templo, olhe que glorioso. Mal imaginavam eles o quão glorioso seria o sermão que viria. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E realmente a destruição do templo aconteceu. E a gente tem aqui a primeira pincelada, a primeira pitada que Jesus dá, abrindo então o seu sermão escatológico, o seu sermão sobre o fim das coisas, o seu sermão sobre o princípio das dores e a sua vida. Mas algo que eu quero trazer aqui é que muitas vezes eu e você não estamos na mesma sintonia que Jesus. Muitas vezes Jesus quer andar para uma direção e nós, como crentes fiéis, discípulos de Jesus, aqui os seus discípulos, hoje também os seus discípulos, nós muitas vezes queremos ir para o outro lado. Jesus quer romper com o velho e nós queremos nos apegar ao velho. Jesus está pensando algo novo e nós estamos com um pensamento antigo.
Jesus nos chama a uma nova dimensão de um relacionamento com Deus, apresentando grandes coisas que Ele fará. E nós estamos presos aos nossos princípios, às nossas tradições, aos nossos métodos. E presos nisso, nós queremos que Jesus se adeque aos nossos métodos. Jesus está remando para um lado e nós estamos remando contra. Assim como os discípulos fizeram. Jesus queria ir. Vem, eu quero contar coisas novas para vocês. Eu quero falar sobre a minha vinda. Eu quero falar sobre o resgate da minha igreja. E os discípulos estão, não, mestre, vamos ver o templo. Vamos ver as coisas antigas. Vamos olhar para trás. Jesus é um Deus que nos chama para olharmos para frente. Jesus é um Deus que nos chama para caminharmos avançando. E é algo interessante, irmãos. Aqui tem uma questão, como eu já disse, de sintonia. Os discípulos não estavam entendendo o que passava na cabeça de Jesus nesse momento. Os pensamentos de Jesus estavam distantes do pensamento dos discípulos. Jesus olhava para frente e para o alto. Os discípulos olhavam para trás e para baixo. Jesus olhava para uma nova aliança. Os discípulos olhavam para a antiga aliança. Jesus pensava em um futuro glorioso, depois de dores. Os discípulos pensavam em um passado religioso. Por quê? Não havia uma concordância, uma harmonia entre o pensamento do nosso Deus homem e o pensamento dos discípulos homens. E eu te convido a conhecer um pouco mais da mente de Deus, para que você possa andar em sintonia com Jesus e para que você possa entender o que realmente importa. Como diz o sábio, o importante é o que importa. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Jeremias 29:11. O que está escrito em Jeremias 29:11? Algo extremamente relevante quando a gente olha para cá, para o texto de Mateus. Diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem grandes pensamentos sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus tem o melhor para nós. E Ele quer que nós conheçamos os seus planos, os seus desejos, os seus decretos, que conheçamos a mente do Senhor. E só iremos conhecer um pouquinho dessa imensidão que é a mente de Deus, à medida que nós mergulharmos na riqueza da Sagrada Escritura. Não fique preso nos seus conceitos religiosos. Não fique preso em coisas que nós aprendemos e que muitas vezes não tem nada a ver com a Palavra de Deus. Ou que já tiveram uma aplicação muito valiosa para a igreja em outro momento, mas hoje não mais para nós. Pense no momento em que você vive e no que Jesus tem para você hoje. Pense no momento que você viverá e no futuro glorioso que Jesus tem para você. Não chame Jesus para olhar para as velhas pedras dos templos religiosos que nós deixamos para trás e que Ele já deixou para trás. Mas, juntamente com Jesus, caminhe com os olhos, com os ouvidos abertos para ouvir as gloriosas coisas que Ele faz, que Ele fez e sim, que Ele fará. Então é isso. Acabamos falando boa noite. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que você possa descansar, pensando sempre de tudo aquilo que Jesus fará na sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui, no Boa Noite com Jesus, no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau.